Antes de eu iniciar a mensagem, me deem liberdade de fazer uma citação secular. Em 1968, uma dupla de compositores famosos no Brasil escreveu uma música que tinha, no início, no primeiro verso, escrito o seguinte: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. O mundo canta sobre como é difícil viver há muito tempo. Existem muitas canções que falam sobre isso, existem muitas poesias que falam sobre isso, existem muitos filósofos, especialistas em comportamento humano que falam que péssimas escolhas, se posicionar de forma errada, não conseguir levar adiante os seus sonhos, tudo isso provoca tanto sofrimento, tanta angústia. Viver não é uma tarefa fácil, nunca foi nem nunca será. Só que o que eles falam nas suas canções, o que eles falam nas poesias seculares, a Bíblia já fala há muito tempo, desde a fundação do mundo. Mas eu resolvi escolher um texto que está no livro de Tiago. Se você ainda não leu o livro de Tiago, você perdeu uma das experiências mais lindas da sua vida. O livro é pequeno e é extremamente pontual. Para quem não sabe, o autor, Tiago, era irmão de Jesus, porque depois do nascimento virginal de Jesus, Maria e José tiveram outros filhos. E Tiago era irmão de Jesus e ele escreve, ele é tão pontual, ele é tão preciso, ele é tão cirúrgico nas coisas que ele fala, que ele consegue condensar numa carta muito pequena verdades impressionantes sobre a nossa existência. E é por isso que eu quero falar um pouco com vocês sobre o fato de que a vida é breve e cheia de incertezas. E que tem hora que a gente está valorizando o que não deveria e desprezando o que deveria valorizar. E que nós perdemos um tempo precioso da nossa existência. Nós perdemos tempo com coisas que nos magoam, machucam. Nós nos envolvemos em situações que nos desgastam. Nós perdemos oportunidades importantes quando nós não sabemos lidar com a vida como ela é. Ou melhor, a vida como Deus estabeleceu. E hoje eu quero mostrar para vocês o que eu levei muito tempo para aprender, porque a maior parte do que eu aprendi com a palavra de Deus. Eu não tive quem me alertasse aos 15 anos que eu não deveria fazer certas coisas, ou aos 20, ou aos 25. Eu fui aprendendo com as minhas lutas, com a minha vivência com Deus. E aí, hoje nós vamos falar sobre viver. E o texto que está no livro de Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13, é um alerta simples. Tiago escreve para os cristãos daquela época, mas a palavra se torna um alerta para o mundo, para qualquer pessoa. E ele diz assim, é um grito: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Ouçam vocês que estão planejando, sonhando, imaginando. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Vocês já tinham lido esse texto? Tanto que ele é forte. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Eu vou dizer para vocês, vai chegar uma época que todo dia será mais importante. Todo dia terá um valor impressionante na sua existência. Às vezes a gente está numa fase da nossa vida que a gente não importa muito com isso, mas deveria. E Tiago não para por aí não, ele diz, em vez disso, em vez de vocês falarem que vão fazer isso e aquilo, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões, porque nós somos assim, nós somos pretensiosos, nós somos arrogantes. Todo orgulho semelhante a esse é mal, faz mal. E ele termina dizendo, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está
pecando. Se você pegar traduções mais contemporâneas, você vai ver esse último verso traduzido assim: aquele que sabe que tem que fazer o certo e não faz, está pecando. Aquele que tem conhecimento e não exerce, está pecando. Então Tiago, ele tenta nos mostrar uma coisa muito interessante, que o problema não está em planejar, trabalhar ou sonhar, mas em viver como se a vida fosse longa, controlável e autossuficiente, ignorando que tudo é provisório, frágil e dependente de Deus. É isso que Tiago ensina, porque a grande tragédia da vida é a gente viver de uma forma como se Deus não existisse plenamente na nossa história. É muito ruim isso. Ainda bem que eu aprendi isso muito cedo, porque se nós não entendermos isso hoje aqui, bom, perdemos anos com coisas, pessoas, vícios, excessos, mágoas e sonhos ilusórios, até que um dia aprendemos, muitas vezes tarde demais, a dar valor ao essencial. E é isso que a gente muitas vezes não entende. Acho que se eu fosse perguntar aqui, quem já correu atrás do vento? Todo mundo levantaria as mãos. Quem já se desgastou por uma coisa que depois não virou nada? Todo mundo levantaria as mãos. Quem já perdeu dias da sua vida correndo atrás de coisas que, no fim, desapareceram da nossa existência? E aí a gente entende o que Tiago está querendo nos dizer no texto. Ele está mostrando que a ilusão do controle e os riscos de planejarmos sem Deus, na verdade, pode ser o nosso maior erro. A ilusão de que a gente está controlando tudo. Quando meus filhos saem de casa, eu os abençoo. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer com eles. Quando eu saio de casa, eu peço que Deus me abençoe, porque eu não tenho controle sobre o que vai me acontecer quando eu virar a esquina. E Tiago fala sobre isso, e eu quero pedir permissão para vocês para falar algumas coisas muito fortes, verdadeiras, e que talvez tire o seu sono essa noite. Eu posso? Diga amém. Olha lá, posso mesmo? Amém. Então entende uma coisa, que eu acho que é a verdade mais dura que a gente precisa entender sobre a nossa existência cristã hoje. E que Tiago fala, que é possível sermos religiosos e ao mesmo tempo vivermos como ateus na prática. A gente pode muito bem ler Bíblia e não viver Bíblia. Nós podemos orar e não acreditar na própria oração que nós fizemos. Nós muitas vezes, nós estamos na igreja, mas saiu da igreja, nós voltamos a ter a mesma vida, como se nunca tivéssemos ouvido aquela palavra que parece que foi escrita para nós. Gente, é sério isso aqui. A gente pode estar na igreja e na prática vivermos como ateus, que não colocam Deus no devido lugar. E quando nós somos assim, o que nós fazemos? Planejamos carreira, finanças, projetos e relacionamentos, mas terceirizamos a Deus apenas o quê? Se a coisa der errado, Deus me acode, Deus me socorre. Isso é um erro grave. É sobre isso que Tiago está falando. Ele está dizendo, olha, a vida é breve demais para ser vivida como se Deus fosse o quê? Opcional. E Ele não é. Deus é tudo para nós. Como eu queria ter escutado essas coisas mais cedo. Como eu queria ter podido ter essa experiência mais cedo. E hoje eu vou fazer algumas citações e eu vou mostrar os livros de onde eu tirei essas citações. Caso você se interesse, leia pelo menos algum deles. Tire um tempo para você ler, crescer. Por exemplo, Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, ele disse que o ser humano moderno sofre não porque lhe falta prazer, não falta, mas porque lhe falta o quê? E onde a gente encontra sentido? Em Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E não adianta. Se a gente continuar planejando, sonhando, imaginando, sem Deus, nós vamos viver o que o autor de Provérbios escreveu. Que o coração do ser humano traça o seu caminho. Mas não se esqueça, o Senhor lhe dirige os passos.
por mais que a gente queira fugir daquilo que Deus tem para nós, vai ser difícil. É uma luta que você já perdeu. Porque você pode até chegar lá onde você quer, mas talvez o caminho não seja esse que você traçou. Porque quem vai determinar o caminho é Deus. Talvez você chegue lá, mas por outros caminhos, caminhos que Deus estabeleceu para você. Vai acontecer, talvez não desse jeito que você pensou, da forma como você imaginou. Então vamos lá? Isso aqui foi só uma abertura, nós vamos fazer uma oração. Você pode ficar assentado como está. E nós vamos pedir para Deus falar muito ao nosso coração. Amém? Pai, o Senhor nos trouxe aqui e não foi por acaso. Que a Tua palavra, a Tua bondade, Teu Espírito nos alcance, mente e coração. E nós sejamos tocados não só pela Tua palavra, mas pela Tua presença neste lugar. Obrigado por tudo que vamos ouvir e tudo aquilo que podemos ter como aprendizado nesta noite. Oramos e pedimos que nossos corações estejam abertos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu nasci e fui criado dentro de igreja, vocês conhecem a minha história, já contei ela várias vezes aqui para vocês. E uma das coisas que eu aprendi que me ajudou demais foi nunca terceirizar a minha vida espiritual. Nunca terceirize sua vida espiritual. As pessoas me pedem oração e isso é certo. As pessoas pedem oração para outras pessoas e isso é correto. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. A Bíblia também diz que você pode ungir uma pessoa, que você pode orar por um enfermo, mas ela nunca estabeleceu que a sua vida espiritual com Deus se basearia nisso. A nossa vida com Deus, a nossa intimidade, a construção da nossa caminhada com Deus tem a ver com o que nós estabelecemos diante de Deus para a nossa vida, na construção da nossa vida espiritual. Isso não pode ser terceirizado. Eu sei que a minha mãe orou muito por mim, mas eu tive que orar também. Eu tive que orar também. Ela lia a Bíblia para nós em casa, mas eu tive que ler a Bíblia também. Eu precisava ir à igreja, independente de quem me colocou lá desde pequeno. Era um compromisso meu com Deus, era a minha vida com Deus. E todos nós precisamos construir a nossa própria história com Deus, independente dos outros. Não terceirize jamais a sua vida espiritual. Leia a Bíblia pelo Deus que você ama e por você. Ore e adore o Deus a quem você segue. E ore por você. Eu aprendi que orar por mim não é vaidade nem orgulho, é necessidade. Tem gente que fica pedindo por mim, eu peço por todo mundo, menos por mim. Gente, tem dó. Tem gente que acha que isso é uma coisa assim, bonita. Nunca esqueça. Peça por você. Peça para Deus te dar força, discernimento, sabedoria, entendimento das coisas. Depois ore pelos outros. E você vai estar cheio de sabedoria, de entendimento e de discernimento, até para orar pelas pessoas. Mas não esqueça de clamar por você. E vamos lá, vocês me autorizaram, né? Então saiba que a vida é curta demais para viver de espiritualidade emprestada. Pastor, eu não vim na igreja, mas eu escutei um culto no YouTube. Meu irmão, aqui, eu ouvi um testemunho, não sei. Você está pegando a espiritualidade do outro. Cadê sua história? Cadê seus momentos com Deus? Cadê suas vitórias? Todos nós temos essas histórias e são lindas. E você não pode viver de espiritualidade emprestada. O que Deus tem para o outro é do outro. O que Deus tem para você é seu e ninguém mexe. Mas você precisa buscar isso. E aí, Richard Foster escreveu um livro chamado Celebração da Disciplina. O livro é maravilhoso. Se você puder e gostar, leia. É esse livro aí, da editora Vida. E ele diz, não existe maturidade espiritual sem o que, igreja? Disciplina espiritual. Não existe. Como é que eu vou crescer se eu não tenho uma disciplina de oração, de leitura da palavra? Eu já falei para vocês, eu preciso que o meu celular toque. E eu saiba que está na hora de orar. Porque se eu for, com a vida agitada que eu levo, se eu for esperar o momento certo, talvez eu não ore durante o dia.
talvez eu não leia a Bíblia, talvez eu chegue em casa cansado. Então eu vou parando durante o dia e orando e lendo a palavra. Esses dias alguém falou assim: ai pastor, ainda bem que o senhor não precisa ler a Bíblia, né? O senhor já conhece. Engano, meu querido, eu preciso ler e muito ainda. Tem textos que eu já li tanto que você vai pegar minha Bíblia, está amarelinha, de tanto que eu já li. E cada vez que eu leio, eu encontro algo novo para o meu coração. E é isso que faz a diferença em nós e para nós. Então, não existe maturidade espiritual sem disciplina espiritual. Quantas vezes essa semana você abençoou sua casa? Gente, leva 3 segundos. Pai, eu peço a tua bênção sobre o meu lar, em nome de Jesus. 3 segundos para fazer isso. É disciplina. Pai, abençoe meus filhos, meu trabalho. Abre as portas para mim, Senhor. Cuida de mim. Às vezes não é pelo muito que você fala, mas pela constância. Você é constante naquilo que você fala. O tempo todo você está trazendo Deus, lembrando de Deus, vivendo com Deus. Isso é muito importante. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no meio do sermão mais conhecido do planeta, o Sermão da Montanha, Jesus está falando sobre oração e ele para e fala sobre a oração que constrói quem você é diante de Deus. E ele diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Está dizendo, busque Deus por você. Coloque diante de Deus a tua luta, a tua angústia, a tua dificuldade. E acredite que Deus está ali, sustentando você, abençoando você, cuidando de você. E fala, Deus, me livra de mim. Você já fez essa oração? Me livra das ideias que muitas vezes surgem na minha cabeça que não são do Senhor. Tem hora que eu preciso purificar meus pensamentos e falar, Deus, se isso não vem de ti, tira isso da minha cabeça, em nome de Jesus. Entenda uma coisa definitivamente: a fé que sustenta a vida não é pública apenas, essa que a gente mostra dizendo que é crente, é também secreta, íntima e diária, todos os dias, todos os dias. Apesar desse momento maravilhoso onde nós nos reunimos, é importante que você tenha a sua vida com Deus. Eu posso ler um texto bíblico e Deus falar comigo de uma maneira. E você pode ler o mesmo texto bíblico e Deus falar com você de outra maneira. E o outro pode ler o mesmo texto e o Espírito Santo entregar uma outra palavra a essa pessoa. A questão é que você está tendo a sua experiência com Deus, e isso é insubstituível. Mas não é só isso não, eu queria que tivessem me avisado de outras coisas, porque a vida é curta. E eu tenho aprendido a viver a vida. Aprendi que a gente tem que tomar cuidado com os excessos que nos roubam a vida. Deus me livre de não ter tempo para mim, para as pessoas que eu amo, de não ter hora para nada. Porque, gente, você, nós vivemos a era dos excessos, trabalho demais, informação demais, compromissos demais, consumo demais, redes sociais demais, e eu posso falar um monte de demais aqui, e tem gente que é demais. Tem gente que é demais. Agora, deixa eu esclarecer para você. O problema não é querer muito, mas viver sem limites. A vida passa, os filhos crescem, os relacionamentos esfriam e a alma adoece. Se você vive essa vida de excessos, você não para. Você dorme preocupado, acorda, a preocupação não resolveu nada, mas você dormiu mal. Acorda cansado, cansada, tem uma rotina estressante pela frente. E aí, eu ganhei de presente da minha filha um livro chamado Essencialismo, de Greg McKerrow. O nome dele é muito difícil de pronunciar. E esse livro, ele me ensinou a primeira verdade. Eu costumo anotar quando eu estou lendo aquilo que impacta a minha vida. Quando tudo é urgente, nada é importante. É isso que ele ensina.
Ai, tudo é urgente na minha vida, tudo é para ontem, tudo tem que ser agora. Calma, calma. Você está olhando para o lado? Quem está com você? Quais são realmente suas prioridades? E onde está Deus nesse processo? Onde está Deus nesse processo? É a pergunta que a gente precisa fazer o tempo todo. Ah, Deus está abrindo uma oportunidade para mim aqui. Onde está Deus nisto? Qual é o lugar que eu vou colocar Deus aqui? Ah, eu estou preparando algo para acontecer na minha vida agora. Onde está Deus nisso? Qual é o papel de Deus nesse novo momento da minha vida e da minha história? Eu considero o texto bíblico que eu vou ler para vocês um dos mais conhecidos da Bíblia e um dos mais mal interpretados, vamos dizer assim. Porque parece que todo mundo lê esse texto que eu vou mostrar para vocês, pelo menos essa primeira parte, e acha tudo tão lindo, mas não percebe o quanto esse texto, ele é crítico, duro, preciso, em nos ensinar uma verdade muito importante. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, se Deus não for o alicerce, em vão trabalham os que a edificam. Ele não está falando de materialidade, ele está falando de espiritualidade. Ele está falando de um alicerce diferente do que os tijolos e o cimento. E ele continua: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Preocupação sem oração é só ansiedade generalizada, mais nada. É só cabeça cheia de coisas que você tem medo. E aí ele diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Você sai nessa coisa do demais, eu quero. E aí Deus vai e revela uma verdade que dói. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ah, quer dizer que os amados de Deus não trabalham? Não, eles trabalham, lutam, mas eles dormem. Eles dormem em paz. Música para dormir em paz, Vanberg, uma música para dormir em paz. Cadê? Os amados do Senhor dormem em paz, tranquilos, porque eles trabalharam e eles sabem que enquanto eles dormem, Deus vai dar a vitória a eles. Vai ou não vai, igreja? Sabe que as portas vão se abrir, apesar de parecer impossível, e eles estão ali, ó, estão dormindo em paz. A grande verdade desses dois versos do Salmo 127 é que tem hora que a gente se envolve com tanta coisa inútil, sem futuro, um desgaste desnecessário, quando a gente podia estar confiando mais em Deus. Por quê, gente? Porque Deus nunca pediu a ninguém para viver exausto e desconectado dele. Deus nunca pediu isso. Muito pelo contrário. Eu sempre trabalhei, trabalho até hoje. Apesar de tudo o que eu tenho conquistado, eu preciso ter tempo para minha casa, eu preciso ter tempo para minha família, para mim, que é o que eu vou mostrar agora. Porque uma das coisas que eu aprendi é que a falta de cuidado emocional e pessoal cobra juros altos, altíssimos. E por favor, fiquem em paz, sempre que eu cito alguma coisa aqui, jamais eu cito exemplos de pessoas do nosso convívio. Eu atendo gente do Brasil todo por videochamada, inclusive do exterior. Podem ficar em paz. Mas eu atendo um jovem advogado que fala assim para mim, toda vez que ele me encontra nos nossos atendimentos, ele diz assim: eu estou trabalhando para me aposentar aos 35 anos. Só que ele não fala assim, ele fala assim: eu estou trabalhando, todo já comprometido, e toma estimulante, e eu preciso fazer, as coisas têm que acontecer. A gente precisa entender que a vida, ela é talvez o bem mais precioso e também o mais negligenciado da existência humana. Deus te deu uma vida, e se você não souber viver essa vida, de nada adianta.
Porque não são apenas os excessos que roubam a vida, as faltas também. Sabe? Falta de descanso, falta de diálogo, de perdão, de oração, de presença em casa. Falta. Bessel van der Kolk, eu citei ele aqui algumas vezes, ele escreveu um livro chamado O Corpo Guarda as Marcas. E nesse livro ele fala que o que você não resolve emocionalmente, o corpo acaba denunciando. E fica muito claro, muitas vezes, quando eu vejo pessoas que passam a vida tentando construir uma coisa depressa demais e ficam em falta com as pessoas que amam, com Deus a quem amam e servem, e o corpo começa a sentir o resultado disso, o corpo acaba denunciando. Uma hora a energia acaba, uma hora a cabeça falha. Eu nunca vi tanta gente nova com memória ruim. Como tem? Eu fico impressionado. Eu comecei a ter memória ruim agora que eu vou completar 60 anos. Vocês estão desaprendendo. Vocês vão treinando porque está chegando aí. Agora que a coisa está começando. Mas era novo, a minha memória era vívida. Agora não, você encontra gente nova que não tem mais cabeça. Parece que esquece. Esses dias eu vi um testemunho de uma pessoa que falou assim: eu acordei e eu levantei, e quando eu cheguei na cozinha, eu esqueci o que eu fui fazer lá. E eu estou falando de uma pessoa de 25 anos. Eu falei, e você? Não, e eu fiquei parada lá, tentando lembrar o que eu fui fazer lá. E aí você vai vendo que, às vezes, não é só o excesso, é a falta de cuidado pessoal. É a falta de você olhar para você também, de você ver o que realmente importa na sua existência. E aí a gente vai e vê Jesus lá no meio do Sermão da Montanha, ele mandando todo mundo parar e descansar. Alguém já leu esse versículo? A maioria que leu o Sermão da Montanha passa batido por esse versículo. Você sabia que você acaba lendo e não dando atenção a alguns versos muito importantes? Bem no meio do Sermão da Montanha, depois da multiplicação de pães e peixes, aquela agitação toda, a multidão cercando, e Jesus diz: venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Jesus falando: calma, dê um tempo para você. Você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua mente. Você precisa descansar. Você precisa ter tempo de qualidade com as pessoas próximas a você. E o que a gente vê hoje é muita falta de tempo para Deus, para si mesmo e para quem amamos. A gente vê muita falta hoje. Bom, eu posso continuar? Amém? Oh, que bom que você veio aqui hoje. Que coisa maravilhosa, porque tem uma coisa que eu levei muito tempo para entender e eu quero passar para vocês. Vocês até já sabem, mas não desperdice seus anos com sonhos ilusórios, relacionamentos sem futuro e vícios adoecedores. Quantos anos desperdiçados em sonhos que nunca foram de Deus, em relacionamentos que não tinham propósito, em vícios que prometiam alívio e entregaram prisão. Só isso, mais nada. Então, no livro de Tiago, ele nos lembra que nós somos só uma neblina. Gente, parece que foi ontem que eu descia de carrinho de rolemã ali pela Bernardo Saião. Era maravilhoso. Que eu soltava pipa no campinho de terra. Parece que foi ontem. O tempo passa, é como uma neblina. Aí tem um livro muito interessante. Eu falo para vocês que tem alguns livros que todo cristão devia ler para ficar mais assim, antenado com algumas coisas. Alguns desses livros foram escritos há décadas atrás, por pessoas que, apesar de serem cristãos, escreveram livros seculares. Entre eles, Napoleão Hill. E Napoleão Hill, ele escreveu um livro com um título interessante, Mais Esperto que o Diabo.
Alguém deseja ser mais esperto que o diabo? Ninguém! Ele vai enganar todo mundo. Eu não acredito. Não, todo mundo deveria querer ser mais esperto que o diabo. Foi isso que ele entendeu. Ele percebeu nesse livro, não é um livro cristão, mas ele percebeu que nós caímos em armadilhas muito sutis, muito bobas, que nós não deveríamos cair. E nesse livro ele diz que muitas vezes aquilo que começa como prazer termina como prisão. Na vida de muita gente termina como prisão. É um livro interessante para você ler, porque você vai entender muita coisa. Talvez até você se veja caindo em algumas dessas armadilhas. E aí você vai de novo para o livro de Provérbios e você vê o autor falando assim: há caminho que ao homem parece direito, homem aqui no sentido de humanidade, mas ao final conduz à morte, à dor, à destruição, à angústia e à tristeza. Então, me permitam, a vida passa enquanto insistimos no que já mostrou não dar frutos. Não vai. E eu volto a dizer, a vida é breve, é rápida. Eu estava lembrando hoje de manhã de outra música secular da minha época de juventude, da década de 80. Uma banda gravou uma música chamada Epitáfio, que dizia assim: queria ter amado mais. E eu fiquei pensando, queria ter me divertido mais, queria ter viajado mais. Quem queria ter viajado mais? Oh Deus, é bom viajar. Queria ter tomado mais sorvete de tamarindo. Ter assistido uma série com você. Fala aí pro seu maridão. Fala, queria ter assistido uma série inteira com você. Cadê? Queria ter mais tempo com você. Às vezes a vida está passando e a gente não tem. E a gente começa a chorar só quando não tem. Nós começamos a valorizar quando faz falta. E infelizmente não deveria ser assim. Então, mais uma coisa importante para você guardar: mágoas, ressentimentos e raiva guardadas são o maior desperdício de vida. O maior desperdício de vida. Mas eu estou com aquilo aqui, joga fora. Se é ruim, tira do teu coração. Isso é o maior desperdício de vida. Isso consome sua energia. Isso rouba sua alegria. Bloqueia a sua comunhão com Deus. Que coisa, como as pessoas não entendem isso e guardam coisas que não deveriam guardar no seu coração. Olha, pessoas envelhecem, adoecem, perdem anos preciosos alimentando o quê? Ressentimentos. Passou. Aí, por favor, de todos os livros que eu mencionei aqui, eu queria que você desse uma atenção especial para esse. O autor, um teólogo fantástico, Timothy Keller, ele escreveu um livro chamado Perdoar, porque devo e como posso. E nesse livro ele diz que perdoar não muda o passado, mas liberta o futuro. Eu sei que você já leu isso em algum lugar na internet, veio daí. Só que lá no livro ele explica exatamente aquilo que está no rodapé. Porque devo e como posso. Por que isso é tão importante? Por que a Bíblia fala tanto de perdão e a gente sabe perdoar tão pouco? Por que a Bíblia fala de seja livre das mágoas do passado e a gente guarda tanta mágoa no coração? Tem hora que a gente precisa aprender essas coisas. E Keller, ele deixa bem claro que perdão não é sentimento, mas decisão espiritual. E eu gosto muito desse conceito. Até porque quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele fala de um tipo de gente que deveríamos ser nós, os cristãos. Ele está se dirigindo à igreja em Éfeso. E ele diz o seguinte: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade, que não haja isso no nosso meio. Pelo contrário,
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, caso você tenha esquecido, nos perdoou também. Ele faz questão de lembrar isso aqui. Tenha paciência. Para de guardar amargura, indignação. Cuidado com ira, gritaria. Cuidado com maldade. Cuidado. Eu precisei fazer algumas pesquisas para mostrar para vocês como o mundo fala de certas coisas que já estão na Bíblia. Tem uma canção que diz assim: Deus me livre da maldade de gente boa e da bondade de gente ruim. Depois você pesquisa essa canção, é muito interessante. Deus me livre da maldade de gente boa. Não, Deus me livre de mim. Primeiro ele diz assim: Deus me livre de mim e da maldade de gente boa e da bondade de gente ruim. Você vê como é que as coisas estão. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: olha, coloquem cada coisa no seu lugar. Não sejam assim, sejam assim, porque foi assim que Cristo tratou vocês. Foi dessa forma. Então, ele não está dizendo que você tem que abandonar seus planos, mas você tem que submetê-los à vontade de Deus. Submeter a sua vida. Por quê? A vida é breve demais para ser desperdiçada com o que não edifica, não permanece e não glorifica a Deus. A vida é muito breve. Bom, aí a gente volta para o texto. E aí Tiago, ele usa uma frase. Ele diz: cuidado com você que está fazendo planos. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Antes de fazer o seu plano, como você não sabe o que vai acontecer amanhã, aprenda a dizer: se o Senhor quiser, se for a vontade do Senhor, eu farei isso e isso e isso. Então eu diria que, para fechar essa mensagem de hoje, se o Senhor quiser, e essa não é uma frase religiosa, é uma postura de vida, tem que ser a frase que inicia todos os nossos projetos, sonhos, escolhas, pensamentos nessa vida. Se o Senhor quiser, se for a vontade do Senhor e não a minha, então que aconteça. Se não, Deus, por mais que eu queira, não deixe. Se o Senhor quiser, eu vou vencer, apesar das dificuldades. Se o Senhor quiser, vai acontecer. Se não, amém. 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 Eu estava olhando esse texto de Tiago e lembrando de Moisés, lá quando ele diz para o Senhor assim: não nos abandone, porque o povo havia pecado, feito um bezerro de ouro. E Deus falou: eu não vou mais com esse povo, porque é povo de dura cerviz. Gente cabeça dura. É isso que Deus quis dizer. Eu vou enviar o anjo, eu vou abrir o caminho de vocês, eu vou abençoar vocês, mas eu não vou no meio de vocês. Eu não vou. E aí Moisés faz a oração mais linda e sincera, na minha opinião, do Antigo Testamento. Ele diz assim: se o Senhor não vai comigo, eu não saio desse lugar. Nem com anjo, nem com bênção, nem com nada. Se o Senhor não vai comigo, eu não saio desse lugar. Pois é, igreja, a vida é breve, é cheia de incertezas. Então vamos submeter a nossa existência, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos a Deus. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Que bênção, que vocês tiveram paciência para ouvir, venceram a chuva, chegaram aqui para estarem conosco na nossa igreja. Nossa igreja é muito boa, é ou não é, igreja? Nossa, é muito bom. Que outro lugar que você escutar esse monte de coisa e ficar calado? É muito bom aqui, é muito bom. Que Deus te abençoe muito. Dê valor a cada dia da sua vida. Coloque tudo na presença de Deus. Ame as pessoas perto de você.
simplicidade é algo muito importante. Muito importante. Coloque Deus em primeiro lugar. Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Que ela permaneça, frutifique, cresça em nossas mentes e corações e dê frutos, muitos frutos de vida, de conhecimento, de postura. Que o Senhor nos ajude na construção daquilo que o Senhor já planejou para nós, mas nós precisamos aprender a dizer que é debaixo da vontade do Senhor. É se o Senhor quiser, nós faremos, nós escolheremos, nós iremos, nós até pensaremos, somente se o Senhor quiser. Fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares e nos ensina a viver conforme a Tua palavra, sabendo que essa vida é breve e cheia de incertezas e a nossa segurança está no Senhor, o único Deus verdadeiro. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.